Novidades da comunidade ágil brasileira. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Bluesoft Podcast. Hoje eu estou aqui com a Cláudia Mello, do IME, da USP. A Cláudia que é doutoranda, está fazendo uma pesquisa agora na área de produtividade. E a gente vai conversar sobre diversas coisas, vamos falar sobre área acadêmica, mestrado, doutorado, como é que é essa vida, vamos falar sobre a história da Cláudia, sobre os 10 anos de métodos ágeis, sobre as principais descobertas nesses 10 anos, sobre mitos, sobre os diferentes contextos em que os métodos ágeis podem ser aplicados, equipes auto-organizáveis, sobre a gestão e os métodos ágeis e sobre métricas. Então vamos lá, Cláudia. Queria começar pedindo para você contar um pouco para o pessoal sobre você, sobre a sua história, como é que é ser uma mulher na área de desenvolvimento de software, como é que você começou com tudo isso? Tá. Então, para tentar ser breve a respeito da minha história, trabalho na área de desenvolvimento de software desde 99 e já passei por diversas áreas de desenvolvimento, tanto programação, design, área de testes, já trabalhei, sempre gostei muito de trabalhar nas diversas áreas para poder conseguir realmente ter a visão do todo. E na minha carreira, eu também trabalhei em vários estados, em empresas de diversos tamanhos, segmentos. Então isso me deu uma bagagem legal de diversos contextos de desenvolvimento de software. Já tive empresa, já quebrei, já fui empregada, eu já tive raiva do chefe, como todo mundo. E hoje eu estou mais dedicada realmente ao projeto de doutorado, que é um dos projetos de vida que não estão ligados aí necessariamente à parte financeira, mas à parte realmente intelectual, de você realmente avançar o conhecimento específico nas coisas que você aplica no dia a dia, e não apenas simplesmente aprender na escola, no livro, aplicar. E eu quis um pouco mais a fundo isso aí. Isso é um resumo do que eu já fiz. Mas uma coisa interessante que eu percebo é que as pessoas não variam muito na profissão. Por exemplo, o cara que é desenvolvedor, ele fica como desenvolvedor anos e anos, não tem o menor interesse em mudar de papel, não tem o menor interesse de descobrir outras coisas ou estar em outras posições para poder entender o lado dos outros. Quando eu mudei, por exemplo, para trabalhar com melhoria de processo, foi um choque para os meus amigos. Não, eu não acredito que você vai deixar de ser projetista de software para trabalhar com melhoria de processo. Isso é um absurdo. E aí eu comecei a entender o que o cara de melhoria de processo quer, qual o objetivo dele, eu tinha perspectiva da área de desenvolvedor de testes. Então isso foi bastante rico assim, na minha carreira. Legal, muito bacana. E agora falando um pouquinho, né, sobre a área acadêmica, sobre mestrado, sobre doutorado, né? Por que é legal fazer mestrado? Por que é bacana, né? Podia falar um pouquinho sobre isso? Sim, quando eu comecei o mestrado eu já trabalhava no mercado e eu tinha sempre uma sensação, eu me formei em Minas Gerais, fui trabalhar no Rio e lá eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas muito boas, formadas no FRJ, e eu percebia que a base deles era uma base mais sólida na área de desenvolvimento de software do que pessoas vindas de outras universidades, e aquilo me deixava assim perplexa. Por quê? Por que esse cara tem essa base? O que tem de diferença com os demais de outras universidades e tudo mais? E isso começou a me inspirar a voltar a estudar. E não apenas ter aquela que eu chamava na época de vida de gado, né? Acorda, vai trabalhar, chega em casa, come, dorme e faz isso a semana inteira. Então isso me inspirou a querer, não, quero buscar algo diferente, quero continuar estudando, quero continuar entendendo computação cada vez de maneira mais profunda. Essa foi a minha principal motivação. Eu optei por fazer mestrado na USP ao invés da UFRJ, que eu tinha oportunidade na época. Optei por questão de querer também conhecer a cidade de São Paulo, trabalhar aqui, etc. Minha visão sobre o mestrado é que vale muito a pena. Acho que as pessoas realmente deveriam buscar esse caminho. Eu sei que nem todas as pessoas têm realmente aquela paciência de fazer todas as disciplinas, depois tem que escrever uma dissertação, tem que fazer a pesquisa. Nem todas as pessoas realmente têm esse perfil, mas eu acredito que muitas têm e não sabem. Então, e eu percebi também um reconhecimento de mercado muito grande depois do mestrado, assim, uma diferença de tratamento, outras oportunidades começaram a surgir em função do mestrado.
não só na área de educação, que é uma forma de você trocar conhecimento com outras pessoas, mas até mesmo em posições diferenciadas nas empresas, em função de você ter o mestrado. Isso é uma discussão à parte. Mas eu acho que vale a pena o conhecimento que eu ganhei estando naquele grupo na época que eu fiz o mestrado no IME, USP. Foi muito, assim, não tem como mensurar, mas eu sei o valor que tem. E todas as pessoas que me encontram, você acha que eu deveria fazer o mestrado? Eu sempre recomendo. Acho que tanto o mestrado acadêmico quanto o profissional, acho que os dois são boas opções. Legal. E o doutorado? O doutorado foi mais como uma continuidade? Qual que é a diferença básica, até para o pessoal que não está tão acostumado com esses termos do mestrado para o doutorado? A gente vê que muitas pessoas não sabem realmente o que é. Acham que o doutorado, o mestrado, pós-graduação, lato sensu, tudo isso as pessoas acham um pouco confuso. Mas depois que você faz a graduação, você tem diversas possibilidades de pós-graduação. O que você pode fazer após a sua graduação? Você tem as pós-graduações lato sensu, que a gente chama que são especializações, 1 ano e meio, uma carga horária de 300 horas. E você tem que, no final, depois de cumprir uma série de créditos, fazer um trabalho que a gente chama de TCC, um trabalho de conclusão de curso. E nesse trabalho, o que você tem que mostrar é que você realmente é um especialista naquela área. Cada universidade tem o seu modelo. Aí você tem uma outra linha de especialidade, que é o mestrado. E essa sim, se você vai para o mestrado acadêmico, tem uma carga horária maior. O objetivo não digamos, somente de uma especialização, mas também de você começar a aprender a fazer pesquisa. E é isso que torna o curso mais pesado. Ao contrário de que várias pessoas pensam, não é um curso voltado para você virar professor. As pessoas falam, eu não quero ser professor, eu não vou fazer mestrado, mas essas coisas não estão relacionadas. Você pode fazer, nunca ser professor, ou ser professor, se você quiser também. E, por fim, o doutorado, que aí você parte para uma necessidade de realmente inovar, trazer uma inovação para a ciência. Você já aprendeu a fazer pesquisa no mestrado e agora você tem que realmente gerar uma contribuição científica. E aí são 4 anos que você tem, em geral as pessoas gastam até um pouco mais, para gerar uma contribuição inédita na ciência, na área da computação, no nosso caso. Legal. Mais ou menos essas são as diferenças aí. Bacana, acho que foi bem esclarecedor, muito legal. E aí o IME em tudo isso, mas podia falar um pouquinho sobre o IME? O IME é um instituto, quando eu busquei a USP em São Paulo, onde fica a ciência da computação da USP é no IME, Instituto de Matemática e Estatística. Quando eu entrei na universidade, eu não sabia exatamente o perfil do instituto. É um perfil que é bastante teórico, mas hoje você já vê pesquisas na área de sistemas. Tem muita coisa legal rolando no IME, é um instituto que busca fazer pesquisa séria e muito voltado também para pesquisa internacional. Essas são uma das características. Tem outras universidades no estado de São Paulo que também você poderia fazer pesquisa, não apenas no IME, mas eu já tinha história de mestrado lá, né? E quando eu resolvi fazer o doutorado, foi muito simples, eu já tinha um network na universidade, já tinha professores com quem eu tinha um relacionamento, e isso facilitou o retorno para a universidade. Você perguntou sobre motivação de doutorado, né? Eu vou falar muito rapidamente sobre isso. Acho que isso é uma decisão muito baseada no contexto que você está vivendo. Depois que você faz o mestrado, dependendo do caminho que você seguir, se você for para um caminho mais acadêmico, fatalmente você vai para o doutorado, porque é uma forma de você realmente se tornar um pesquisador na área científica. Se você volta para o mercado, pode ser que você tenha interesse de voltar para o doutorado, foi o que aconteceu comigo. E aí foi mais uma decisão pessoal de querer, curiosidade de saber como é que realmente acontecia uma pesquisa científica em computação e querer fazer parte do processo de inovação tecnológica e científica do país. Foi mais nessa linha. Muito legal, bacana. E aí eu queria te perguntar um pouquinho sobre as pesquisas que estão acontecendo, que já aconteceram na área de métodos ágeis, né? Dentro de mestrados, de doutorados, as pesquisas acadêmicas. O que você tem visto de bacana, de interessante e como é que isso se conversa com a realidade do dia a dia das empresas? Você disse pesquisa no Brasil ou em geral? No geral, você pode contar um pouquinho da experiência que você tem no IME, que eu sei que tem bastante coisa legal lá, de métodos ágeis, mas aí fica à vontade para falar de tudo que você já viu aí.
Tá. Então, a pesquisa em métodos ágeis ela é interessante porque é uma pesquisa que fatalmente também vai acontecer num âmbito transdisciplinar. Ou seja, você não vai estar estudando só computação ou técnicas de desenvolvimento, você vai estar lidando com outras áreas, sociologia, psicologia, administração, que são áreas que fazem parte da base conceitual de métodos ágeis. Então, a pesquisa você vai ter que lidar com um desses elementos em algum momento. O que está acontecendo hoje, por exemplo, no IME? A gente tem diversas pesquisas rolando lá, o grupo de métodos ágeis do IME é o maior grupo de pesquisa do país na área de ágeis. A gente tem até dados sobre isso, a gente fez uma publicação a respeito desse perfil da comunidade ágil, que é disponível lá no site da Jucop. E o que hoje a gente tem no IME? Pesquisa na área de produtividade, que é a minha área, na área de aprendizado organizacional, como times dentro de uma organização conseguem compartilhar conhecimento, de forma que não somente o time aprenda e evolua, mas a empresa aprenda e evolua, né? Com essa interação entre os times, como fazer isso, intimidades. Temos pesquisas na área de TDD, temos pesquisa na área de usabilidade ou experiência de usuário, de tracking. Tô tentando lembrar de todo mundo, não... Tem o Maurício Nietzsche, que a gente entrevistou há um tempo atrás, que fez uma pesquisa sobre TDD, né, que está fazendo. É muito bacana, vale a pena voltar uns episódios e assistir, conhecer o trabalho do Maurício, que é muito legal, né? Você conhece bem. Exato. Poxa, as pesquisas do Hugo e da Mari, que eles também fizeram também, no caso do Hugo, uma área mais tentando fazer correlação entre métodos ágeis e open source. E da Mari também foi uma pesquisa mais na linha de aprendizado, de times e assim por diante. Tem pesquisa na área de Lean, que é uma área mais nova, né, que tem sido pesquisada no mundo inteiro, mais recentemente, Lean Development. Então, acho que esse é o perfil hoje de pesquisa do IME. Tem algumas pesquisas que estão começando agora, mas que não tem ainda uma definição exata. E no mundo, tem todo tipo de pesquisa que você imaginar. Tem muitos grupos fortes. Vou tentar resumir 3 grupos fortes que tem aqui. O grupo da Laurie Williams, dos Estados Unidos. Ela é uma pesquisadora que desde o primeiro ano está pesquisando de métodos ágeis, começou a pesquisar pair programming. Digamos que o pair programming hoje é uma das áreas mais sólidas em termos de conhecimento científico. Ela publicou os achados, tem livros sobre pair programming, o que realmente se descobriu em termos científicos do que essa prática é boa ou não é. O grupo da Laurie Williams faz muita pesquisa em pair programming, faz algumas pesquisas relacionadas a pair programming também, colaboração, etc. Tem outro grupo que é um grupo do Canadá, do Frank Malher, que é um grupo muito grande, e o que eu sei que eles estão fazendo agora, um dos projetos muito interessantes, é na parte de monitoramento e ambientes digitais para você, por exemplo, imagine um Kanban totalmente digital, que você consiga interagir. Sei lá, como a gente vê nos filmes, né? Você consegue totalmente touch em grandes interfaces para você ter essa interação. E aí você pode ter um monte de aplicações, inclusive no métodos ágeis. Minority Report. Minority Report, exatamente. E eles estão lá, tem um cara que eu conheci recentemente, ele está na parte de teste desses tipos de ambiente touch. É um desafio também de pesquisa. E um grupo, que é um grupo que eu conheci particularmente durante o período do sanduíche, que é o grupo da Noruega. Eles são muito focados na parte também de aprendizado organizacional, colaboração, melhoria contínua. Essa é uma área bem forte deles. E aí tem diversos outros grupos. Tem grupos que trabalham muito na parte humana, tem grupos que são muito focados em testes. Tem um grupo novo aí surgindo na Europa também na área de arquitetura, porque sabe-se que a arquitetura ainda é uma área meio cinza em ágeis. E aí, vamos deixar a arquitetura e energia, essa é a melhor ideia mesmo? E que evidências que a gente tem que essa é a melhor prática? Legal. Muita coisa bacana, hein? Muita coisa legal mesmo. Eu conheço um pouquinho dessa parte de programação em par e realmente tem coisas assim que eu achei fantástico. O resultado do trabalho deles, muito legal. Muito legal. E aí, recentemente, você esteve na CVSoft, né? Falando um pouquinho sobre o seu trabalho.
E até antes da gente falar sobre a CBSoft, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua pesquisa, para depois a gente poder entrar no assunto do que você falou lá na CBSoft. Tá. Então, eu comecei o doutorado com a seguinte questão, que foi uma questão que eu trouxe do mercado. Métodos ágeis aumentam a produtividade, sim ou não? Essa era a grande pergunta dos diretores que estavam patrocinando a adoção de métodos ágeis, mas eles queriam saber. E estavam apostando, mas não tinham nenhuma evidência. Bem, comecei o doutorado com a missão de tentar provar cientificamente se métodos ágeis realmente aumentavam ou não a produtividade de times. Com o tempo de pesquisa, o amadurecimento, o estudo e todas as recomendações que eu obtive de diversos grupos aí de pesquisa no mundo, eu fui vendo que num doutorado você não consegue provar isso. É impossível, porque a quantidade de variações que você pode ter de contexto e dados que você tem que colher é tão grande que uma pessoa sozinha não consegue fazer. E aí eu comecei a entender que realmente pesquisa é um trabalho de formiga. Você faz uma parte, aí depois você termina um doutorado, uma outra pessoa continua, e aí ao longo dos anos, sei lá, em 10 anos, se você tiver várias pessoas trabalhando, você consegue sintetizar e dar uma resposta razoável para aquela pergunta, mas uma resposta sólida. Então hoje, como eu vi que não dava para provar que métodos ágeis aumentam ou não a produtividade, assim, cientificamente, pelo menos não no doutorado, eu resolvi dar apoio, tentar estudar uma forma de apoiar os times a entenderem a sua produtividade, já que é um tema difícil, assim como qualidade, né? Você não consegue definir em uma frase o que é qualidade, ou que nível de qualidade se espera, o que caracteriza. Produtividade é a mesma coisa. Então eu estou tentando trabalhar nisso, o que é esperado de um time ágil, em termos de produtividade, como observar isso, como monitorar, sempre buscando ser um time mais produtivo. E aí a minha pesquisa é toda voltada para essa linha. Esse período na Noruega, junto com esse grupo de pesquisa que teve bastante forte, foi muito frutífero para amadurecer como lidar com esse problema de uma maneira realmente científica. Eu até ia mostrar esse livro, esqueci na hora que a gente estava falando de pesquisa, mas se a gente for falar um pouco de pesquisa em métodos ágeis hoje, tem um livro que foi publicado ano passado, em 2010, por esse grupo norueguês. É uma síntese de vários artigos que tentam falar o que a gente sabe hoje de pesquisa de ágeis e quais são as direções futuras. Então, se vocês estão curiosos em saber, é um livro interessante do Agile Software Development. É interessante ter esse livro na prateleira para entender o que está acontecendo em termos de pesquisa. Muito legal. E falando um pouquinho sobre a CBSoft agora, você esteve lá recentemente no mini curso, né? Sim. E podia falar um pouquinho sobre esse mini curso, sabe de onde vocês falaram? Tem algumas perguntas aqui específicas sobre ele para a gente conversar depois, mas só para dar uma introdução do que vocês falaram lá no CBSoft. Pois é, o CBSoft, para quem não sabe, é o Congresso Brasileiro de Software. Ele tem, esse ano, a missão era falar sobre teoria e prática, e o nosso grupo do IME foi convidado a dar um curso de métodos ágeis. É um curso que, em geral, os congressos de software convidam o IME a falar de métodos ágeis em função da tradição que a gente tem no tema, na área, tanto prática quanto de pesquisa. E aí, esse ano, a gente resolveu, em função dos 10 anos de métodos ágeis, fazer um curso um pouco mais avançado, tratando de, e aí, depois de 10 anos, o que a gente sabe sobre ágeis, o que mostrou-se bom, o que não se mostrou, e tentar fazer as pessoas refletirem um pouco sobre isso. E a gente deu esse mini curso de 3 horas, o feedback foi bem interessante, as pessoas têm falado bastante, a gente colocou os slides até já na internet. Em 3 dias a gente teve muitas visitas, recebendo e-mails também, porque a gente percebe que é uma comunidade que quer realmente saber, e aí, depois de 10 anos... O que aconteceu? O que aconteceu e para onde a gente vai? Claro, depois de 10 anos, o que aconteceu? Para onde a gente vai? Vamos essa fase, desenhar essa pintura, ela não é muito trivial. Assim, eu até falei isso no curso. A gente não consegue chegar hoje e falar exatamente em nível mundial, com precisão, o estado da arte, né, sobre métodos ágeis. O que existe hoje de evidência concreta? A gente não tem uma resposta concreta atualizada, porque para você ter isso, demanda trabalho, enfim. Mas o que a gente tem de alguns trabalhos que foram executados nessa linha de 2008, de 2010, é que ainda falta chão para você
para gerar evidências concretas de que funciona. Por outro lado, a gente tem um feedback de indústria por questionários bem conhecidos, como o da Version One, como o do Scott Angler, que estão sempre fazendo questionários no nível mundial, mostrando que as empresas estão adotando, com alguns problemas sim, mas que vem muitos benefícios. Então a gente tem uma evidência pela história que as pessoas contam de que é bom, mas em alguns contextos melhor do que em outros. Isso aí é uma coisa que a gente já percebeu. Em termos de pesquisa sólida, como eu mencionei, a área mais sólida de pesquisa hoje que a gente pode ter é a área de pair programming. Talvez a área de testes, TDD, mas ainda não é totalmente considerada sólida, não como pair programming, mas são duas áreas que foram muito pesquisadas já. Áreas que não foram pesquisadas muito foram, por exemplo, a de arquitetura. A área de arquitetura agora... Precisa de mais pesquisa. Exato. 2010 que começou o primeiro workshop para tratar de problemas de arquitetura em métodos ágeis. Então foi o primeiro, a gente precisa de muitos anos ainda para ter um resultado. Quer dizer, toda essa adoção enorme que a gente teve de métodos ágeis nos últimos anos são por evidências muito mais subjetivas que a gente tem de equipes que trabalham dessa maneira e que gostam de trabalhar dessa maneira e que acreditam ter uma produtividade melhor por utilizar métodos ágeis, por utilizar práticas como o TDD, no caso da programação em parte, você já falou que está bem evidenciado que funciona para muitas situações, né? Apesar da diferença tem as situações entre os contextos. Que não, e aí as pesquisas mostram que situações que não é bom e por quê. Mas muito mais nesse sentido de que a gente acredita, a gente experimenta isso do que tá aqui a informação concreta, em números, vamos dizer assim, de que isso funciona. Mas a gente vai chegar lá, a tendência é chegar lá. A tendência é chegar lá. E o que acontece é assim, né, o próprio Angler discute isso. As empresas não ficam esperando uma prova científica para adotar uma técnica nova. A gente tem as pessoas que são early adopters e elas vão adotar, elas são os caras que surgiu uma coisa nova, a empresa é inovadora, ela vai adotar. Ela está correndo um risco, mas ela também não pode não adotar e várias outras empresas passarem por ela. Então ela acaba adotando. E as empresas mais conservadoras, essas sim, querem ver por A mais B, que aquilo funciona, em que contexto, porque a natureza delas é essa, o modelo de negócio deles, dessas empresas é esse. Então são dois cenários. Mas assim, essas empresas que adotaram métodos ágeis já há alguns anos, 5 anos, 6 anos, elas falam, foi legal, a gente não tem evidências concretas, mas a gente tem um feeling de um cliente que fala, olha, gostei muito mais desse projeto, como foi conduzido esse projeto do que o outro. Nem todas têm números, olha, eu consegui aumentar em X% algum índice meu. Nem todas, poucas têm, né? E por outro lado, a gente também não tem muito registro de empresas onde não deu certo e elas publicaram direitinho. Evidências concretas que não deu. E assim, é interessante porque o papel da crença das pessoas, quando qualquer coisa nova surge, é muito grande. Se você olha uma coisa e você acredita, você passa a ser um repetidor daquilo e você começa a tentar evangelizar as pessoas para adotar, independente se aquilo vai dar certo ou não. Né? E isso acontece muito, não é só com métodos ágeis, em qualquer área. E o que a gente tenta é legal você tem que acreditar, né, em algumas coisas para você fazer, mas será que é só acreditar? E aí eu não preciso de nenhum tipo de evidência? Eu vou só acreditar e vou fazer? Será que esse é o melhor caminho? Existe essa discussão de tentar ponderar. Legal. Muito bacana. Eu vi na sua pesquisa, nos slides, na verdade, que vocês descobriram alguns mitos de métodos ágeis, né? Algumas coisas que a gente costuma dizer ou acreditar que acontece e que, na verdade, não é bem assim. Você podia falar de alguns deles que você acha mais interessante de comentar? Tem dois mitos que eu acho que tem vários mitos, mas dois deles que eu me lembro assim com bastante detalhe. Um deles é aquela questão de que ágil só funciona para time pequeno, colocalizado, né, para empresas que não tenham uma complexidade muito grande ali no desenvolvimento de sistemas. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Empresas grandes
que têm softwares extremamente complexos, usam práticas ágeis. A gente cita na apresentação em que empresas que não vestem exatamente, eu uso XP, eu uso Scrum, mas a gente sabe que eles usam práticas, eles estão sempre falando sobre isso, como o próprio Google, Facebook, Salesforce, são empresas que aparecem, empresas grandes que estão crescendo num ritmo alucinado, que são cases para diversas áreas, e você vê, eles adotam sim algumas práticas, isso varia de time para time, mas eles adotam sim. Então, e são empresas que não são de jeito nenhum colocalizadas. Né? Empresas grandes não são colocalizadas com softwares complexos. Bom, por outro lado, tem a questão de que a gente não pode generalizar e achar que todo tipo de empresa vai ter um benefício, o mesmo benefício, adotando ágeis. Isso é furado. Né? A gente sabe que empresas, a gente sempre dá esse exemplo de sistemas críticos, né? Embraer, empresas que produzem software para marca-passo. Esse cara se beneficia de métodos ágeis? Sim ou não? Algumas pesquisas mostraram que não, que se beneficiam muito pouco, dada a natureza do software que eles estão fazendo. A gente vê que realmente tem alguns mitos para um lado e para o outro. Tem um outro mito que fala sobre resistência à mudança, que resistência à mudança é uma coisa ruim e ela acontece pelo dono da empresa, o cara lá que manda, o diretor, que é um cara chato, que não compreende o que nós estamos fazendo. Isso não é verdade. O que a gente vê pelas pesquisas em nível mundial que o Version One fez é que, a resistência maior à mudança que está acontecendo no nível de gerência média, que é o seu chefe imediato, e dos próprios desenvolvedores. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, resistir à mudança é ruim ou é bom? Será que o cara que está resistindo à mudança é só um cara chato que não evolui? Ou ele tem motivos por trás daquilo que ele não quer mudar porque ele acha que aquela mudança não vale a pena? Né? Então se fala muito de, o cara está resistindo à mudança, o cara não é inovador, mas isso também não é verdade. Você tem que analisar de fato se aquela mudança vale ou não a pena, e isso é bom para a empresa. Tem livros que falam, a gente falou no nosso mini curso, livros que falam só sobre isso, como que a resistência a mudanças pode trazer coisas boas também para a sua organização. Então, tem alguns mitos, é interessante. Eu ouvi falar um dia desse um estudo científico que provou que Ctrl+C, provou é uma palavra forte, mas Ctrl+C, Ctrl+V no código-fonte não é tão ruim quanto pensava. A gente tem aquele conhecimento de senso comum de que você copiar e colar código por aí, o seu software até. É um pecado, né? Não farás. Né? Mas tem um experimento que foi feito, não sei o quanto que ele foi sólido, mas mostrando que não é bem assim. Não tem evidências de que isso é verdade. Foi interessante. Essa coisa de resistência à mudança é engraçado. Eu gosto de usar tudo que tem de mais novo, quero tentar fazer e tal, e até em tecnologia super early adopter. Né? E aqui na Bluesoft a gente tem pessoas que são um pouco resistentes, mas isso de certa maneira é legal. Porque você tem que provar o porquê aquilo é legal, para tentar de certa maneira quebrar um pouco dessa resistência. Né? E com isso você aprende. Né? E com isso tentando aprende. Provar nesse processo de você elaborar aquilo para outra pessoa. E muitas vezes essa resistência me mostrou de que o que eu estava querendo, na verdade, não só não ia ser legal, como poderia até prejudicar de alguma maneira. Uhum. Então, às vezes é interessante essa questão da resistência, que nem sempre é uma coisa negativa como a gente tende a pensar que é. Exatamente. A gente gosta de criticar porque aquele cara não adotou ágeis, nossa, que empresa é essa que não adotou ágeis? E a gente já começa a achar que o cara está fora, né, do mercado totalmente. Não é bem assim. Se você vai em outras comunidades, fora da comunidade de internet, que é uma comunidade que realmente adota ágeis, a gente vê com bons resultados, vai em outras comunidades, procure conhecer outros tipos de desenvolvimento totalmente diferentes do que você faz. Você vai ver que eles fazem muita coisa legal usando outras metodologias totalmente diferentes. Eu vi um exemplo do Neil Ford falando sobre um cara que chegou para ele e falou: a gente está fazendo ágil agora. E a gente começou com interações. Ele perguntou de quanto tempo? O cara falou de 2 anos. Ele falou, nossa. Mas aí antes de julgar, o cara perguntou o que vocês fazem. Ele falou, a gente faz software para espaçonaves e tal, não sei o que. Ele falou, até interessante. E quando ele começou a entender o contexto do cara, ele viu que de repente naquele contexto, aquela situação de 2 anos,
podia fazer algum sentido, né? Então essa coisa que você está falando de que o contexto importa, acho que é muito bacana. A gente sempre, quando vai passar uma prática, tem que entender o contexto em que ela funcionou, em que ela deu certo, que é uma coisa muito usada na comunidade de padrões, né? Sempre que eles vão passar um padrão, eles explicam qual é o contexto e tal. E que muitas vezes a gente passa deixando o contexto de lado. E o contexto, inclusive quem falou muito sobre isso foi o Philip Crutchin, falou desde a XP, que é um evento grande de Extreme Program na Europa. Falou isso em 2008, no ano passado ele veio ao Brasil na Agile Brasil e falou de novo a mesma coisa, da importância do contexto, tanto no seu projeto quanto na organização. Cada projeto também é de um jeito, então você vai adotar práticas de maneira diferente dependendo do projeto. E aí, de organização para organização, isso também muda. Então, isso é uma lição que não é só para ágeis, né? Para qualquer modelo de trabalho. Muito legal. E agora eu queria falar um pouquinho sobre a ideia de gestão, a relação da gestão com os métodos ágeis. É uma coisa que tem sido falada ultimamente, principalmente depois da publicação do livro Management 3.0, né? Management 3.0 do Jürgen. Apelo, que teve aqui no Brasil recentemente também, deu um curso. Eu pude participar desse curso, foi muito bacana. E eu vi que nos slides de vocês, você cita algumas frases do livro dele e tal. Então eu queria te perguntar assim, como é que você enxerga o envolvimento da gestão, ou esses estudos que estão acontecendo de gestão e a relação da gestão com os métodos ágeis, como é que isso se encontra? As pesquisas também do Version One mostram que uma das barreiras de adoção, dificuldades que as empresas estão, empresas que se consideram ágeis, que querem realmente fazer a coisa acontecer com métodos ágeis, mesmo assim eles encontram dificuldades na parte de gestão. Então, essa evidência já está aí no mercado já há algum tempo, e aí esse livro foi muito feliz porque ele veio tentar exatamente endereçar esse gap. O que as pessoas precisam melhorar ou mudar na forma de gestão? Tem gerente, eu já vi vários relatos de gerentes de empresas ágeis falando: o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que acabou o meu papel. Eu acho que eu estou sendo inútil aqui nesse contexto. E não é bem assim. Lógico, o papel muda, mas a importância continua sob o novo contexto. E aí o livro ele coloca várias questões do peso do gerente. O peso do gerente claramente diminui em relação a decisões de time, a adoção de métricas, ou seja, o gerente passa realmente a colaborar ao invés de definir, mas o gerente tem um papel muito importante de alinhar times com o resto da organização. O time não tem tempo para isso, o time está focado em fazer o trabalho dele, o produto dele. E o gerente é o cara que vai trazer alinhamento com o resto da organização, é o cara que vai trazer demandas de outros níveis organizacionais que o time tem que cumprir porque ele está dentro de uma organização, não tem como fugir disso, né? Então, o gerente tem sim um papel, e hoje esses livros estão tentando mostrar como ser um bom gerente dentro de um contexto ágil. Dentro de um contexto ágil. E uma das coisas que eu acho mais interessantes relacionada também à auto-organização, é que o gerente delega a organização para o time e junto com isso vem a responsabilidade. Então, beleza, vocês se organizam, mas a responsabilidade é do time. Então, aquela história que antes, quando dava errado, era o gerente que, da cabeça do gerente, já não é mais. Ele delegou isso para o time. Então, é aquela questão, cresce o poder de você fazer as coisas, cresce a autonomia, cresce a responsabilidade. Os times estão realmente preparados para isso? Esse é um dos pontos. Em relação a times auto-organizados, a gente falou sobre isso no curso. Tem pesquisas aplicadas, pesquisas feitas na indústria por cientistas que mostraram que os times estão tendo muita dificuldade em saber se auto-organizar. Você não pode simplesmente chegar e falar para o time: se auto-organize e tudo vai dar certo. E os métodos ágeis não dão um suporte concreto, eles dão um suporte mais no nível abstrato, um suporte concreto para falar: olha, é assim que você faz a auto-organização. Então, os times ficam um pouco confusos em como que é isso, né? Como você vem até da teoria do caos, complexidade, a gente acredita que a gente faz software, então nós somos um sistema complexo e que se auto-organiza essa é a melhor solução, mas como? A gente nunca fez isso. A gente vem de uma forma de pensar completamente diferente. Nossa educação foi dessa maneira também. Então, como fazer isso acontecer é muito bonito, né? Ouvir, mas como fazer isso realmente acontecer?
A gente buscou no curso fazer as pessoas refletirem, será que os seus times são realmente auto-organizados? E as pessoas, ninguém levantou a mão dizendo, meu time é. Ninguém. E aí essas pesquisas mostraram isso, mostraram que tem alguns elementos que são legais para você investir, para fazer com que o seu time realmente consiga ir no caminho da auto-organização. O primeiro aspecto citado é transforme o seu time em um time e depois transforme o seu time em um time auto-organizado. Então é importante você ter a ideia de que time é uma coisa que você constrói, não é um grupo de pessoas, conjunto de pessoas que estão ali e que não tem nada a ver com a outra. Se fosse assim, fazer trabalho individualmente, né? Então, construa um time. A ideia de auto-organização tem que estar desde o início, mas não espere que ela seja boa desde o início, né? Então tem uma questão de você já colocar a semente ali, mas não esperar muito logo de início. E essa coisa vai acontecendo aos poucos. Então o gerente também tem esse olhar, né? Uma outra questão é que as pesquisas mostram é investir no cross-training, que é a história de você ter realmente perfis um pouco mais generalistas. Tem muita gente que acha isso um pouco confuso. Por quê? Porque eu sou um cara de teste, agora eu tenho que entender de um monte de coisas, eu não estou muito afim, né? Aí a ideia do cross-training, ela é antiga, atletas fazem isso, quando o cara é um corredor e ele já chegou no limite dele, ele não consegue mais progredir, ele costuma fazer o quê? O cross-training, começa a pedalar, começa a fazer outro tipo de natação, outro tipo de esporte parecido, ligado, trabalha outros músculos ligados ao que ele usa para correr, que não são aqui, que são apenas relacionados, e ele passa a ter uma performance melhor para correr. E aí é a mesma ideia em times. Em times de desenvolvimento. Em time. Isso não é uma coisa que só os pesquisadores de métodos ágeis, isso é uma coisa que existe em outras áreas da ciência, mostrando que se você começa realmente a aprender coisas relacionadas ao seu trabalho, mas um pouco diferentes, que isso no final te torna um melhor profissional, mais performático, seu time também, da mesma maneira. Então é interessante a gente ver esse resultado da pesquisa e aplicar na formação de times. Muito legal, muito bacana. Porque tem essa ideia também do time, ele pode ser funcional e multifuncional, e essa ideia de cross-funcional é mais uma ideia de que, na verdade, as pessoas têm várias habilidades ali dentro, né? Estão aprendendo várias habilidades, né? Muito legal. E dá para utilizar métodos ágeis tanto em times funcionais como times multifuncionais, ou é uma premissa que o time seja multifuncional? Como é que você vê isso? É um ponto problemático. Eu sei. Tem a ver também com tem muitas organizações que já têm uma estrutura de uma maneira e querem formar times ágeis pegando um cara de cada setor, por exemplo, e jogando lá no time. É uma questão que não tem mostrado bons resultados. O que a gente está vendo é a empresa tentar se estruturar para criar time de produto. E o time de produto, claro, cada um veste um chapéu no começo do projeto, depois as pessoas vão fazendo esse cross-training, a empresa tem que investir nisso também. E aí forma-se um time. O cara não é mais de uma área tal que está ali passando um tempo no seu projeto e vai embora. Entendeu? Ele está ali naquele time e aquele time existe, é um fato. Uma outra coisa interessante nesse contexto de cross-training e também da questão de times funcionais ou multifuncionais é que a gente fez uma pesquisa recente no Brasil, grupo do IME USP. A gente fez o mesmo survey que o Version 1 faz em nível mundial para saber o estado de métodos ágeis na prática, a gente fez no Brasil. A gente obteve quase 500 respostas. E um dos pontos que são considerados barreira ainda para a adoção de métodos ágeis, numa escala maior, às vezes a empresa já adota, mas ela não sabe se ela vai colocar em mais times, é a falta de pessoal. Então a gente percebe claramente que as pessoas ainda é necessário um esforço de treinar, e tem diversas formas de você fazer isso, para você de fato conseguir ter um time ágil. Não é só você colocar um cara de teste, um cara de desenvolvimento, um cara de QA, sei lá, de outra área, coloca todo mundo junto e pronto, temos um time ágil. Não, e no Brasil existe uma clara deficiência, ficou em segundo lugar lá das barreiras, a primeira é a resistência a mudanças. Em segundo lugar, quase empatado, 43%, 42% das pessoas falaram que
não tem pessoal qualificado para trabalhar com metas diárias no Brasil. Eu não posso generalizar isso porque foram quase 500 respostas, mas não representa todo, né, o grupo de desenvolvimento do país, mas é um bom indicador. Dá para ter uma ideia legal de como é que está a situação. Exatamente. E isso aí as empresas têm que pensar, né? Empresas que querem mover seus membros de várias áreas funcionais, colocar lá no time, tem que pensar sobre isso. As empresas que já têm time de produto também têm que pensar sobre isso, em como promover a capacitação. Muito legal, muito bacana. Só para encerrar esse assunto da gestão, uma coisa que eu vi bem interessante lá no curso do Jurgen, ele levantou todas as atribuições que ele tinha como gerente. Então, por exemplo, ele tinha que contratar, ele tinha que fazer as reuniões one-on-ones, diversas coisas. E ele fez um quadro chamado de quadro da autoridade. Então, que ia desde o eu que decido e eu faço, e até o time decide e o time faz e eu não preciso nem ficar sabendo. Então eram 7 níveis, né? Até o nível do meio era que tinha que ter um acordo, um consenso entre ele e o time. Então coisas como, por exemplo, a empresa precisa mudar de prédio. Ele que resolve, ele não vai perguntar para o time o que o time acha, se tal, ele que vai levantar os preços e ele que vai tomar a decisão. Agora a contratação, por exemplo, estava no consenso. Ele decidia junto com o time se ou não contratar uma pessoa. Provavelmente ele vai negociar a parte de salário, essa coisa toda, e o time vai verificar se aquela pessoa tem as habilidades que precisa. Até no nível que o time decide sozinho o que vai fazer. Certo. Então é uma maneira de tornar visível essa situação, né? Do que o gerente faz, o que não faz, o que está auto-organizado, o que não está. Essa é uma ferramenta simples, mas muito poderosa, para explicitar em que nível você espera que o time se auto-organize. Isso aqui é só com vocês, isso aqui a gente conversa, isso aqui é comigo. E aí deixa bem claro com quem está a bola, em que momento. E é uma ferramenta extremamente simples, divertida de você criar. Usar. Ele deu o exemplo de que em muitas organizações as pessoas andam por espaços em que tem cercas elétricas invisíveis. Então você não sabe o que você pode fazer e o que você não pode fazer. De repente você passa por uma cerca elétrica e toma uma bronca, né? Toma um choque, mas aquilo não está explícito. Então eu achei que é uma maneira bem legal de fazer isso. É uma ferramenta aí boa, muito bem sacada pelo Jürgen, para vocês usarem para tentar implantar a ideia de time auto-organizado. Muito bacana. E agora vamos falar um pouquinho sobre métricas. Acho que é um assunto que tem bastante a ver com a tua pesquisa, né? Como é que a gente mede a produtividade, que métricas que são importantes para a gente acompanhar num time ágil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas opiniões em relação a isso aí. Assim, a pesquisa está em andamento, mas o que a gente sabe até o momento é que as métricas que existem de produtividade de software, muitas delas caíram por terra totalmente no contexto de ambiente ágil. Então, algumas métricas antigas aí de linhas de código por tempo, até mesmo uma métrica que ainda é muito usada, que é ponto de função por tempo. Várias empresas usam isso para delimitar contratos, né? Acertar preço, etc. São métricas que não estão totalmente aderentes à ideia de um time ágil. O time ágil tem como principal premissa entregar valor. E o valor, ele é multifacetado, né? O que é valor? Então, primeiro você tem que partir do conceito de definir o que é esse valor. Algumas pessoas acreditam que a única forma de você definir isso é implantar uma medida econômica. Retorno de investimento, coisa do gênero. A gente sabe que essa métrica você não consegue coletar em tempo real. É uma métrica que você só vai coletar depois. Então, o que fazer, né, no dia a dia do seu projeto? Tem algumas tentativas que estão acontecendo aí, tanto na área de Lean, que é, você quer ser mais produtivo? Então, corte desperdício. É uma forma de você ser mais produtivo, cortar o desperdício, sem dúvida. Existem aí os 7 desperdícios que os Popendix colocam no livro de Lean Development, que são possibilidades, e aí você tem como medir isso, por exemplo, retrabalho. Se você consegue cortar retrabalho, você está sendo mais produtivo. Tem um colega meu na ThoughtWorks da Austrália que comentou que eles desenham uma cobrinha quando eles têm retrabalho, e quando a cobrinha vai ficando muito grande, é um sinal péssimo de produtividade. Então eles fizeram esse gráfico divertido para ir controlando o quanto que eles estão tendo de desperdício, de fato. E aí a meta é que aquela cobrinha não esteja lá. Então são formas que os times estão fazendo para
para controlar um aspecto da produtividade. Tem outros aspectos, que é a satisfação do seu cliente final. A satisfação do seu cliente final está relacionada com a produtividade. Se você está conseguindo satisfazer o cliente, você está sendo produtivo. Não adianta você ter feito o melhor software do universo, com as melhores técnicas testadas e tal, se ele não está satisfeito de fato. Você não foi produtivo nesse ponto de vista. Então isso também tem que ser considerado. Então a minha pesquisa está sendo basicamente em tentar definir essas facetas, até a criatividade entra nessas facetas da produtividade, e a gente vai agora entrar com algumas empresas parceiras para fazer estudos reais, coletando dados em projetos e acompanhando os benefícios da adoção dessas métricas. Está sendo bom, não está sendo? Está refletindo a verdade, não está? Como colocar isso no dia a dia do time? O que o time percebe de bom? Então é onde está o foco do meu doutorado. Eu estou trabalhando exatamente nisso agora. Muito legal. E só para te perguntar, você falou da satisfação do cliente, né? Uhum. Que também, como a gente está falando de métricas, eu fiquei pensando aqui, como é que a gente consegue medir a satisfação do cliente? É uma medida realmente subjetiva? Ou existe alguma coisa mais objetiva, mais concreta que a gente consegue identificar se o cliente está ou não satisfeito? Aí depende da natureza do seu cliente, por exemplo. O seu cliente, sei lá, você trabalha com internet e, nossa, seu cliente é muita gente, você não consegue entrar em contato com todos os seus clientes. Sei lá, você consegue selecionar uma amostra e fazer um contato com esse cara. E eu vejo que as empresas estão preocupadas em fazer uma coisa leve, uma coisa que não pentelhe o cliente, né? Ah, responda o meu questionário com 50 perguntas toda semana se você está satisfeito. Não. Então tem uma métrica que é um pouco criticada, mas que eu estou vendo que as empresas realmente estão buscando verificar se ela é boa, que é a de Net Promoter Value, NPV, que é você ligar para o seu cliente e perguntar: você me recomendaria? Com base nesse produto que eu estou desenvolvendo para você, que você está usando, você me recomendaria para algum outro? Tem uma escala lá, que você cria, sei lá, de 0 a 10, a força. Você me recomendaria hoje de 0 a 10? O cara fala 8, 5. E com isso, se você for monitorando, você não precisa monitorar o mesmo cliente. Você faz uma amostra, toda semana, todo mês, você vai vendo um termômetro de satisfação. Agora, se você tem um grupo menor de clientes, que você sempre conversa com aqueles clientes, você vai, pergunta para todos, e você pode até fazer umas ferramentas um pouco mais elaboradas, curtas, mas mais elaboradas. Em geral, com questionários. O questionário tem que ser muito bem bolado para você não induzir respostas. Isso é uma outra coisa que tem que aprender a fazer. Não é só chegar e pensar lá um questionário da sua cabeça. Tem que fazer bem feitinho para aquele resultado ser útil. De fato, você conseguir aplicar o mesmo questionário ao longo do tempo e você criar uma base histórica da sua empresa. Consistente. Né? Consistente para aquele produto ou para aqueles produtos. Como é que foi o nível de satisfação do usuário ao longo do tempo e tentar entender o porquê que variou. Legal. Muito legal, Cláudio. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Você gostaria de alguma palavra de sabedoria ou alguma... Palavra de sabedoria, não sei. Vou trazer uma coruja, né, aqui. Eu acho que a mensagem final, que eu, inclusive é um pouco um sonho particular, é que a gente consiga cada vez mais aproximar a indústria e a academia, no sentido da academia tentar dar contribuições sólidas em termos de forma de trazer resultados mais concretos, saber coletar os dados de uma maneira mais precisa, e a indústria mostrando casos reais, né? Olha, isso aqui é um projeto real, não um projeto acadêmico. E as empresas realmente buscarem essa parceria com a indústria e que a gente comece a ter resultados bons, não só para as empresas, mas para a pesquisa nacional. Hoje a gente pode dizer que a pesquisa brasileira em ágeis está crescendo, a gente está participando de todos os maiores eventos científicos de métodos ágeis, por exemplo, a USP está nos últimos anos. Somos conhecidos, mas ainda estamos um pouco atrasados em relação a outras grandes universidades que têm parceria com a indústria. Então, é mais um incentivo para que as pessoas se interessem e realmente apoiem essa ideia. Legal. E se as pessoas quiserem te fazer perguntas, aprender mais sobre a sua pesquisa, como é que as pessoas podem te encontrar, entrar em contato com você? Além do site da USP, que vocês conseguem encontrar as pesquisas que estão acontecendo no nosso grupo, tem o site da Agilcop, que é a cooperativa de alunos e ex-alunos que promoveram ao longo de 10 anos métodos ágeis e agora estão promovendo outras inovações no site da Agilcop, agilcop.org.br. Lá vocês conseguem encontrar um arcabouço de coisas feitas desde 2001 em métodos ágeis pelo nosso grupo, até o que está sendo feito hoje.
além de podcasts, né, etc, etc. Tem muito material interessante lá. É só mandar o e-mail que a gente responde. Legal. Então quero te agradecer muito Obrigada. pela oportunidade da entrevista, obrigado por estar aqui. Acho que foi bem legal, foi bem esclarecedor para mim, acho que o pessoal que está assistindo também, sobre essa coisa toda da academia. A tua pesquisa é muito legal também, parabéns. E aí depois volta para falar pra gente sobre o resultado, sobre o que mais você está descobrindo. Não, vocês vão participar da minha pesquisa, já vou me aliar à empresa de vocês. Com certeza, com certeza, vai ser um prazer. Então muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.